Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez para falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito e já vivenciei na prática. E na verdade eu acredito que a gente vivencia isso no dia a dia, porque onde a gente se relaciona, a gente está falando de um tema que é gestão e liderança, lidar com gente. Mas antes da gente continuar, já se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo que eu vou trazer daqui para frente. Bom, esse tema ele veio muito bem a calhar justamente com um momento que a gente está vivendo dentro da Confraria do Agro, que para quem não sabe é uma das empresas que eu sou sócia e que tem por objetivo atuar no crescimento, no desenvolvimento dos profissionais do agro e oportunizar o setor, principalmente quando o assunto é networking qualificado. E justamente entre essa semana e na próxima, nós vamos lançar uma das nossas iniciativas que a gente vai trabalhar esse ano, que é o Comitê de Gente e Gestão, para falar sobre os gargalos desse assunto e para falar sobre iniciativas que a gente possa trazer para melhorar cada vez mais o processo de gestão e liderança dentro das empresas do agro. E se você é do setor e se você tem interesse, entre em contato comigo. Participe da Confraria do Agro, entre no Instagram da Confraria do Agro, no nosso grupo do WhatsApp e faça parte da evolução do nosso setor. Mas vamos lá! Hoje eu quero explorar com vocês algumas das principais lições que eu tirei do livro Responsabilidade Extrema, que é um best-seller escrito por 2 ex-membros da elite da Marinha Americana, os famosos Navy SEALs, que tem como objetivo relatar as experiências que eles tiveram liderando nos campos de batalha e trazer essas experiências, essas lições aplicadas ao mundo dos negócios. Eu, particularmente, adorei o livro porque eu gosto muito de histórias que estão relacionadas a histórias de guerra, a histórias de exército, marinha. Eu venho de uma família que tem um pezinho na Marinha do Brasil, então esse é um dos temas que a gente gosta na hora de assistir filmes e séries aqui em casa. E o livro relata os conflitos que Joko e Leaf, acho que é assim que fala, que eles viveram durante a sua participação na Guerra do Iraque. E o livro conta com diversos capítulos onde eles contam histórias detalhadas que eles viveram lá. E a intenção é justamente mostrar os erros e acertos durante esses episódios que eles trazem para o livro. E ao final de cada história, eles trazem uma lição, trazem o princípio e aplicam isso ao mundo dos negócios. Porque não bastava já ter servido os Estados Unidos, já terem lutado na guerra, eles voltaram e resolveram dar consultoria para grandes empresas nos Estados Unidos com relação à aplicabilidade desses conceitos e dessas práticas de gestão e liderança para essas empresas, para esses grandes líderes, e eles vêm fazendo um excelente trabalho não somente para os Estados Unidos, como para o mundo inteiro, com seus livros publicados, seus podcasts, que eles têm um podcast onde eles tratam sobre o assunto. Enfim, então é super bacana, recomendo o livro para quem tiver interesse, para quem gosta de ler, mas vou entrar aqui nos conceitos práticos que eu pude tirar e que eu considero que pode agregar muito para você que está me assistindo aqui também. E o mais engraçado é que agora eu vou conversar um pouquinho com vocês e eu vou contar com relação à minha visão. E agora falando, depois que eu tenho mania de anotar no livro, né, de fazer, de sublinhar o que eu acho mais importante, e aí depois eu passei tudo isso para um documento, e depois eu formulei o roteiro do que eu queria trazer aqui para vocês, e aí na hora que eu começo a falar, começa a me soar óbvio até, mas sabe aquele óbvio que só vira óbvio depois que alguém nos fala? É exatamente isso que a gente vai tratar aqui hoje. Então eu tenho certeza que vai agregar muito para você. E o primeiro conceito que eu vou trazer aqui, que eu tirei, é um que está muito relacionado, principalmente quando as pessoas vêm perguntar para mim: ah, Thaís, como que você faz para lidar, para fazer, estar em tantas coisas, em tantos projetos ao mesmo tempo, maternidade, negócios, cuidar da própria casa? E a resposta que eu sempre dou, que está relacionada à minha organização, é priorizar. Priorizar para poder separar o que é urgente do que é importante, e um ponto mais importante ainda, evitar que as situações urgentes aconteçam. Então, isso para mim é o que faz mais sentido, é uma das primeiras lições que eles trazem no livro, que é priorizar para executar. E assim a gente consegue manter o fluxo do nosso dia a dia.
E isso serve muito para o mundo dos negócios, para o dia a dia dos negócios. As pessoas estão lidando diariamente com a necessidade de enxergar o que é necessário naquele momento, visando principalmente o objetivo final da equipe, da empresa como um todo. E aí, com relação a isso, né, da gente evitar que as situações urgentes ocorram, o que eles mencionam? A importância do líder sempre estar 1 ou 2 passos à frente de um problema. Do líder ele mensurar quais são os diferentes tipos de situações que podem acontecer. E para isso é necessário muito ensaio, é necessário você ter planejado e você ensaiar o que você planejou para aí sim vislumbrar os possíveis cenários e entender qual que será a consequência de cada ação que vai ser tomada para aí sim a gente atacar no melhor caminho. Então, uma vez que o líder está 1 a 2 passos à frente do problema, ele evita enfrentar o problema. E é justamente nisso que o livro foca, que as situações não podem ditar as ações que a gente vai tomar, e sim a gente tem que ditar as situações que a gente vai passar. E aí a gente já entra num segundo ponto que é super importante, que é o fato da gente ter que lidar com os problemas de forma muito objetiva. Isso foi algo que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos e eu sempre escutei muito, seja do meu pai durante a minha criação, seja dentro do mercado de trabalho, no início da minha carreira, os meus líderes me orientando a ser cada vez mais objetiva nas abordagens, na formulação dos papéis, na formulação dos planos que eu ia atuar. E isso é muito importante, a gente ser objetivo dentro da nossa liderança, deixando os apegos emocionais de lado, para a gente ter, de fato, a melhor tomada de decisão. E aí entra uma das grandes missões que os líderes têm, que é de simplificar ao máximo o plano para que os seus liderados entendam, de fato, o seu papel, qual que é a sua contribuição, para a gente ter certeza de que a gente está no caminho certo. Porque se a gente falha nessa simplificação, se a gente falha nesse entendimento, que está muito relacionado à comunicação, pode ser que os demais não entendam. E se alguém tem dúvida dentro do processo, a gente pode estar comprometendo o plano todo. E se alguém tem dúvida, e principalmente se essas dúvidas forem relevantes, seja quem está acima da gente, seja quem está abaixo, significa que a gente não está fazendo um bom trabalho. Então a gente sempre tem que parar para entender o lado das pessoas que estão ao nosso redor. É muito fácil a gente culpar os outros por eles não estarem fazendo alguma coisa que a gente gostaria que eles estivessem fazendo. Mas será que a gente realmente explicou? Será que ficou claro? A gente checou se a pessoa tinha entendido? A maneira mais fácil de você checar se alguém realmente entendeu o que você precisa que seja feito é perguntar: você entendeu? Me explica então com as suas palavras. E se a gente vê que houve alguma complexidade, que houve alguma dificuldade, talvez nós que devemos voltar uma casa, rever o plano e passar novamente para que a gente depois tenha certeza de que tudo foi entendido e tudo está dentro dos conformes. E por que isso, né? Porque quando qualquer pessoa está muito apegada a uma determinada tarefa, está muito focado, ele acaba ficando cego com relação ao que está acontecendo ao redor dele. Fica difícil da gente conseguir enxergar de cima, enxergar de forma macro o que está acontecendo, o que de fato é necessário para fazer a engrenagem inteira girar em harmonia. Às vezes a gente está muito concentrado ali no nosso problema, no que a gente tem que resolver, na nossa tarefa, e a gente não consegue enxergar qual que é a importância de fato do nosso papel para o sistema como um todo. E daí a importância das vezes a gente dar um passo atrás, deixar, se estamos falando numa posição de líder, deixar os nossos liderados agindo em determinada questão, dar um passo para trás, enxergar o problema de cima, para aí sim trazer de volta a nossa visão estratégica e ter a melhor conclusão possível. E isso pode acontecer, como eu comentei, né? Isso pode acontecer tanto com o líder quanto com os liderados. E qual que é o problema disso? É quando, principalmente os liderados, eles não entendem qual que é a real participação que eles têm para o objetivo inteiro da organização. Qual que é o papel deles para o objetivo macro. E quando falta esse entendimento, é muito complicado, porque qualquer coisa que acontecer no meio do caminho pode fazer com que eles não entendam qual que é a devida importância do trabalho deles para a companhia como um todo. E se a gente não tem isso claro, a gente pode ter a missão inteira comprometida. E eles falam muito nisso, associando as experiências que eles tiveram no campo de batalha.
cada um tem a sua importância para que o objetivo final seja alcançado. E aí eu tô falando isso, né, mas assim, óbvio que cada um deve sim focar nos seus trabalhos específicos e não tem nenhuma necessidade de entendimento da complexidade do trabalho do outro, mas precisa entender, respeitar e confiar no papel de cada um, seja nos seus colegas, seja no seu liderado, seja no seu líder, para contribuir para o alcance do objetivo final. E aí aqui eu vou entrar em um ponto que é muito mais fácil da gente falar sobre isso, né? Inclusive hoje isso está super em alta, tem bastante gente falando sobre isso, do que realmente fazer, que é deixar o ego de lado. Eles até comentam no livro que o ego pode sim estar muito relacionado a grandes líderes, a grandes pessoas terem alcançado muito sucesso em suas vidas. Mas, por um outro lado, o ego ele pode obscurecer todo o caminho, porque a gente pode ficar cego dentro daquilo que a gente acha que é verdade, dentro daquilo que a gente acredita, não entendendo de fato o que está acontecendo ao nosso redor, não enxergando de fato como as coisas são. A gente tende a não querer corrigir nossas fraquezas porque a gente nem as enxerga. A gente tende a não querer ter pessoas melhores ao nosso redor porque a gente fica com receio de que essas pessoas nos substituam, quando na verdade deveria ser o oposto. Um bom líder deve sempre buscar ter pessoas melhores do que ele ao redor dele, porque isso vai garantir o sucesso da equipe. Eu, como líder, eu não posso ter receio do meu liderado ser mais inteligente do que eu, ou assumir uma posição de tomada de decisão dentro da equipe. Muito pelo contrário, eu tenho que ter confiança neles para que isso possa acontecer. Isso deve ser um motivo de orgulho para mim. Porque se cada uma das pessoas que estão ao meu redor ou que estão abaixo de mim puderem tomar as suas decisões, puderem exercer os seus papéis, eu, como líder e como peça dentro do planejamento como um todo, também vou poder fazer o meu trabalho, poder agir de forma estratégica para que a gente consiga chegar no objetivo. Quando a gente deixa o ego tomar conta da gente, a gente tem a tendência de achar que a gente é muito bom para fracassar. A gente tem a tendência de achar que está tudo sob controle. Quando, na verdade, a gente sempre deve considerar todos os riscos que possam acontecer dentro do nosso caminho. A gente tem que considerar principalmente aqueles que são controláveis, porque óbvio que vão ter riscos que vão estar fora do nosso controle, mas aqueles que estão no nosso controle a gente deve sim considerar, deve agir assumindo que eles possam acontecer, porque se eles acontecerem, a gente tem um caminho, a gente já tem uma solução rápida e isso muito provavelmente não vai ter um grande impacto no conjunto como um todo. E o risco, na verdade, ele sempre vai existir, né? Eles até colocam num trecho do livro que quem não arrisca não vence. O risco ele vai estar lá, a gente precisa considerar ele e precisa saber como enfrentá-lo. E com relação a essa questão de comunicação, isso é muito importante dentro das equipes, porque somos seres humanos, nem sempre vamos concordar com tudo. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso dentro de uma das empresas que eu sou sócia, que é quando a gente está à frente seja de uma área, seja da empresa como um todo, a gente tem autonomia com relação ao plano que vai ser desenvolvido. Mas se tivermos pessoas acima de nós, se tivermos sócios, se tivermos trabalhando em equipe, a gente sempre vai precisar escutar a opinião dos outros e aí colocar o que de fato é melhor para a empresa como um todo. E nesse fato, a gente precisa pensar, nem sempre a gente vai concordar, mas se aquele foi o plano que foi definido, a gente precisa de fato internalizar isso e agir como se o plano fosse nosso. Porque só assim a gente vai incentivar e motivar os nossos liderados e os demais que vão atuar nesse plano também, e só assim a gente vai ter sucesso dentro dele. E inclusive, com relação a isso, o que é muito importante é que cada um entenda de fato o que está fazendo ali, e não somente a função operacional em si, mas o propósito que está por trás de tudo isso. Quando a gente entende o propósito do que a gente está fazendo, a gente tende a atuar com muito mais satisfação, a gente tende a superar melhor os problemas, a gente tende a fazer inclusive um marketing da empresa para as pessoas que estão de fora, porque a gente é muito mais do que aquilo, do que aquela simples atividade que a gente faz no dia a dia, a gente está de fato indo junto com a empresa e atuando no todo. E aí agora fica a questão, né? Como fazer isso de forma eficiente? E o livro ele traz isso. Eu mesma já passei por locais onde a gente tinha uma pessoa liderando 40, 50 pessoas.
E o livro ele traz isso de forma muito prática, com exemplos muito práticos de que o ser humano não é capaz de gerenciar de forma bem feita mais do que 10 pessoas. É muito difícil você ter mais do que 10 pessoas sob o seu controle e fazer isso de forma eficiente. Eles colocam, inclusive, que o ideal é que as equipes sejam formadas de 4 a 5 pessoas entre equipe e líder. E aí, até pensando nisso agora, trazendo para o universo de startups, se a gente for analisar a cultura ágil, que geralmente é instaurada dentro dessas companhias, é justamente dessa forma que são formados os squads, os grupos que vão trabalhar. Geralmente a gente vê grupos pequenos que estão responsáveis por determinados projetos em uma organização horizontal, onde os líderes se comunicam, onde as equipes se comunicam, onde todos têm a clareza do propósito geral da empresa e, inclusive, levam isso no seu coração para os demais, né, clientes, parceiros, enfim. E aí, agora já seguindo em linha de um fechamento, como que é importante a gente sempre analisar o pós de cada ação, de cada operação, de cada plano que a gente fizer, né? Para a gente poder entender o que deu certo, o que deu errado, o que precisa melhorar, onde a gente pode melhorar, o que a gente deve mudar. É sempre importante a gente ter essa análise, esse olhar analítico para cada coisa que a gente fez, para que a gente possa implementar as alterações e não repetir os mesmos erros novamente. Sempre por trás de qualquer ação que a gente vá fazer, é muito importante que a gente faça a coleta de dados, de informações, pesquisa, mas é muito importante também que o líder possa, que ele seja capaz, que ele esteja apto a colocar as suas experiências dentro das tomadas de decisões, que ele consiga fazer suposições sobre determinada situação com base nas experiências que ele já viveu. Porque vai ter determinadas situações que a gente precisa de tomada de decisão rápida. Porque às vezes não vai ser viável a gente esperar por uma solução 100% certa, por uma solução 100% viável, que teve estudo por trás. Porque se não for dessa forma, a gente pode gerar atrasos e inclusive até fracasso quando a gente está pensando no sucesso do negócio. E agora, resumindo assim os aspectos de liderança que eles trazem no livro, eles colocam em tópicos muito interessantes, que é, um líder, ele deve ser sim confiante, mas nunca deve ser arrogante. Ele deve ser corajoso, mas não deve ser imprudente. Ele tem que ser competitivo sim, mas ele também tem que saber perder, tem que assumir os seus erros. Ele tem que ser atento aos detalhes, mas ele não pode ser obcecado por eles. Foi aquilo que eu disse, o líder ele tem que ter uma visão macro, uma visão estratégica para entender de fato qual que é o papel dele, qual que é o papel da equipe dele no plano como um todo. Ele deve ser humilde, mas ele não deve ser passivo. O líder deve sim ser agressivo, mas não autoritário. O autoritarismo não ganha o respeito das pessoas. O autoritarismo gera medo nas pessoas. Um líder deve sim ser tranquilo, deve ser calmo, deve ter a capacidade de analisar as situações com calma para tomar a melhor decisão. Mas ele não deve ser quieto, ele não pode ser robótico. Ele tem sim que ser lógico, mas ele não pode ser desprovido das emoções. E ao mesmo tempo, ele tem sim que ser próximo da equipe, mas tem que tomar muito cuidado para que isso não gere nenhum favorecimento a ninguém em específico, e muito menos fazer com que a equipe esqueça quem de fato está no comando. Um líder humilde escuta, respeita as pessoas, sabe que deve aprender, que pode aprender com as pessoas que estão ao seu redor, aceita as sugestões dos demais, dá o crédito para sua equipe. Esse líder é capaz de exercer o seu papel independentemente das circunstâncias ou das diferenças dentro do ambiente que ele está inserido. Como, por exemplo, uma mulher liderando vários homens, um homem liderando várias mulheres, ou um líder que acaba substituindo alguém que acabou de ser demitido e era muito querido pela equipe. Se um líder ele é humilde, ele consegue ser respeitado. Ele consegue ter bons resultados e, consequentemente, trazer bons resultados para a empresa. Lembrando que é normal o líder não ser perfeito, é normal o líder não saber de tudo. Não tem problema nenhum ele não saber uma tarefa ou uma função específica dentro da área que ele vai estar atuando. Mas ele precisa estar aberto a aprender. Ele precisa estudar, ler sobre o assunto, estar sempre atualizado. Não adianta você receber uma proposta e ficar com a síndrome do impostor, no sentido de, meu Deus, será que eu estou à altura? Nossa, eu acho que eu não consigo fazer isso porque eu não tenho tanto conhecimento quanto, nem tanta experiência quanto a pessoa que estava aqui antes de mim tem. Se você conseguiu a oportunidade, se aquela oportunidade está na sua frente, agarre-a, vai atrás.
Busca o que falta em você para você conseguir exercer aquela função. Inclusive no livro, eles têm algumas dúvidas que eles trazem que eles tiveram ao decorrer das entrevistas de podcast que o Diogo, se eu não me engano, que é o host do podcast, faz. E uma das pessoas perguntou: e o que eu faço quando o meu líder não exerce a função dele como deveria exercer? E aí o Diogo responde: se o seu líder não te lidera, você faz. Você assume. Você aproveita a oportunidade. Óbvio que sem desmerecer nem diminuir o seu líder, mas aproveita essa oportunidade para mostrar quais são as suas habilidades, quais são as suas qualidades para você se destacar. E por fim, um bom líder também precisa saber falar não. Não para uma ideia ruim, não para um plano ruim, não para algo que ele não acredita ou que ele é completamente contra, não para algo que é imoral, que é antiético ou ainda ilegal, mesmo que isso custe o seu trabalho, porque vai ser uma renúncia momentânea, mas tenha certeza que depois você vai continuar no caminho certo, que é o caminho do sucesso. E o principal, vai manter os seus valores, porque os seus valores são inegociáveis. Porque no fim das contas, né, não existem equipes ruins. O que existe são líderes ruins. Líderes que não sabem explorar o potencial da sua equipe, que não sabem incentivar, que não sabem motivar as pessoas que estão ao redor dele. E vamos lembrar aqui que nem todo mundo nasceu para ser líder. Apesar dessa qualidade ser treinável, nem todo mundo quer isso. Tem pessoas que nasceram para exercer funções mais operacionais mesmo, para seguir um sistema, para seguir ordens, e tá tudo bem, porque é justamente essa diferença e essa individualidade do ser humano que faz com que a gente se organize da forma que a gente se organiza, o que resulta em funções e oportunidades para todos que estão inseridos dentro do sistema. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já curtam o vídeo, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem com quem mais vocês acham que pode gostar também. Obrigada a todos, um beijo e até a próxima!